uma grande discussão que as pessoas têm com infoprodutos é que elas sempre acham que chegou o teto. E a gente sabe o quão longe a gente tá do teto do mundo digital. A gente começou, a gente tá assim, tipo descobridores, assim, andando ali pelo mato, assim, descobrindo, ó, tem um rio aqui, ó, né? É mais ou menos essa situação. Mas é interessante você pensar que praticamente tudo que é relevante para uma empresa privada, também você pode criar esse produto para o terceiro setor. Sim, e o ponto aqui, eu acho que é uma questão de adequação de linguagem e exemplos do terceiro setor, que a pessoa vai olhar, entender e falar, porque todo treinamento que a gente faz, toda a ferramenta que a gente apresenta, até a gente dar o exemplo, fica aquele ponto de interrogação na cabeça da pessoa. Aí a hora que a gente vai, e aí a gente sempre faz uma pesquisa diagnóstica antes para entender quais são os problemas que eles têm, a gente dá um exemplo de um problema que ele tem, aí ele faz, entendi. Então, isso até era uma questão que a gente tinha de tipo, não, mas a gente vai fazer essa plataforma, porque existe um monte de plataforma aí, um monte de conteúdo de marketing, as ONGs podem lá consumir. Falei, mas eles não vão usar a linguagem e dar os exemplos do terceiro setor. Ela vai falar, não é pra mim isso aqui. Imagina, 7 em 1. O que é 7 em 1? É o quê? 7 semanas? 7 dias é uma semana? Então, assim, é uma linguagem distante. Então, eu acho que até hoje, que tem muito... A gente tá ouvindo falar também bastante essa questão do micronicho, né? De quanto mais você especifica, mais a pessoa se conecta. Eu acredito que quando a gente pensou em nichar para o terceiro setor, era porque as nossas experiências traziam exemplos suficientes e vivências suficientes para a pessoa falar, essa pessoa tem trajetória para poder ajudar com a minha realidade, ela sabe o que eu vivo, ela viveu o que eu vivo, né? Do que simplesmente pegá-la do livro e contar que acontece dessa forma. Então, eu acredito que é um caminho, mas ainda o perfil do estudante, digamos assim, né, que a gente conversa, ele precisa dessas coisas mais práticas, mais mastigadas. E a gente tem perfil de aluno também nosso que gosta de beber de outras fontes e bebe em fontes do marketing digital e consegue adequar para a realidade deles. Mas aí a gente entra, né, na questão de nível de consciência. Tipo, essa pessoa já está num nível de consciência mais alto que ela consegue fazer esse ajuste, essa adaptação para a realidade dela. Mas o que a gente vê muito isso é assim, tipo, me dá um exemplo. Como que acontece isso no terceiro setor? Tem exemplos, eu acho que muito legais de práticas por exemplo, vou citar aqui o Gerando Falcões, que é uma organização super referência. Ela é uma organização, assim, se a gente for comparar com outras, ela é mais nova e ela tem várias práticas que são de mercado, por exemplo, fazer collab com uma grande marca de chinelos. Isso também não é feito no mercado? Mas eles entenderam, claro, tem ali um papel de liderança do líder, enfim, da cúpula ali da organização. Como que eu posso fazer isso, trazer significado e sentido para esse produto, ele reverter recursos para as favelas que eles estão acelerando e trabalhando e virar um produto deles? E ter valor, e as pessoas reconhecerem, poxa, eu vou comprar esse chinelo, eu não vou comprar aquele. Porque não é só um chinelo que você tá comprando, né? Você tá... E esses exemplos ajudam a desmistificar do grande público e falar, poxa, peraí, isso é um trabalho muito sério aqui. Essa marca não vai se envolver com qualquer organização, porque aqui tem seriedade. E para as organizações menores, podem servir como inspiração. Poxa, por que eu não posso desenvolver isso talvez com um negócio local? Ou não posso desenvolver isso com, às vezes, um infoprodutor? A gente tem um caso de um infoprodutor que ele fez lives para ajudar uma determinada causa. Então, tudo que ele arrecadou em Twitch, no YouTube, enfim, ele pegou aquele valor e ao final ele reverteu para eles. Então eles eram uma parceria diferente. Para mim eu achei super inovadora. Eu falei, olha, o mercado digital de alguma forma trabalhando junto com uma causa. E assim, não era nada para, eu quero me aparecer. Não era, tinha ali uma coisa por trás e a comunidade ele entendeu aquela mensagem. Então isso foi super positivo. São exemplos assim mais fáceis do que eu criar uma collab com uma marca super internacional. Não, posso me aproximar de algum infoprodutor? Talvez é um caminho. Acho que o pessoal que tá assistindo a gente, ó, aqui tem uma oportunidade bem interessante, assim, né? Porque isso que vocês falaram, por exemplo, você teve uma hora aqui que você citou o seguinte, você falou assim,
para uma organização é muito mais barato manter um doador do que conseguir um novo. Isso é Kotler. Sim. Só que se você levar Kotler provavelmente para o terceiro setor, talvez não vai ter uma adesão. Então você tem, é meio quase como se fosse assim, como se fosse uma tradução para um outro contexto, né? Sim. Então quando a gente começa a pensar, né, na gente construir infoprodutos e a gente pensar em traduzir para outros nichos, cara, o número de oportunidades ele cresce muito grande, né? Não, Não, demais. total. E a gente tá vendo agora essa transformação de ter acesso ao 5G. Então, quando isso, de alguma forma, avançar mais rápido do que já está avançando, a gente vai acertar talvez na copy, no tráfego, porque daí as pessoas vão entender, peraí. Então, isso aqui é pro meu nicho, eu tô nesse mercado, eu posso comprar isso? Pode, é para você. Isso vale para qualquer produtor, não apenas pro terceiro setor. Mas é sempre isso. A nossa preocupação desde o começo foi quase que apertar uma tecla SAP sempre e traduzir muito o estrangeirismo para ele se sentir confortável. Então é isso. Legal. Até para uma linguagem de uma rodada de negócios, que ele vai, às vezes, tentar captar um recurso diferente para a organização. Como que você se comporta lá? Você não precisa falar todos os termos em inglês, mas tem que saber, pelo menos, a hora que ele citar alguma coisa, do que se trata, para você poder sentar na mesa. Então, acho que isso é super importante. Então, isso que tu falou é exatamente isso, é traduzir tudo que tem, mas que faça sentido para a realidade dele, para ele não se sentir excluído. E a gente começa exatamente dessa forma. A gente fala, tem um rapaz que chama Kotler. E ele, um mocinho super jovem, e ele fala, e assim, até já tem, né? Quando ele falou de 5 a 7 vezes mais, que custa mais, já faz um tempo, que agora já estão falando que pode ser até 20 vezes mais. E aí a gente fala, mas Nath, não tenho clientes, que não serve pra mim, eu não vendo nada na minha organização. Transforma clientes em doadores. Ponto. Simples assim, eles estão comprando o quê? A sua causa. E não é nem a sua causa, é a sua marca. Porque se fosse só a causa, pode ser do meio ambiente, pode ser o Greenpeace, pode ser a SOS Mata Atlântica, pode ser um monte. Mas ele escolheu a sua. Então, ele comprou a sua marca, a transformação que você entrega. Aí já faz sentido falar de posicionamento. A gente fala, olha, tem um carinha lá chamado Al Rice, ele criou um livro chamado Posicionamento, você talvez pode ler ele, mas você não tá com tempo, a gente traduz. A gente dá as referências. A gente dá as referências. Se a gente não fizer esse trabalho, as pessoas não tem como, é muito difícil de um cara que, pensa, por exemplo, uma ONG ambiental, por exemplo, você tem lá um cara que ele é biólogo, cara, o cara tem outro nível de estudo, é outra coisa que ele tá estudando, o olhar dele nunca vai entrar numa livraria e voltar pro Kotler, né? Então, a gente tem que fazer esse trabalho de levar isso mais contextualizado, e aí, de repente, algumas pessoas vão até se interessar e ir atrás, né? Nossa, muito legal isso.